Existem poucas obras infantis tão clássicas ao ponto de marcar por mais de 6 décadas várias gerações. Pica-Pau, um personagem estadunidense criado em 1940, com características antropomórficas, animal com capacidades humanas, é, sem dúvidas, um dos desenhos que mais mobiliza os sentimentos de nostalgia da infância. A idade adulta chega para todos. É esperado que ela traga consigo uma visão que supere o mero entretenimento, que supere o tempo que gastamos na infância absorvendo os conteúdos passados pela TV e construindo imaginários. Quando direcionamos nossos esforços para compreender o período que emergiu a animação Pica-Pau, para além do humor e do passatempo, é notório seu protagonismo na construção de ideal nacionalista e de uma imagem do indígena que transita entre ignorância, violência, inocência e barbárie. Enquanto o desenho tinha funções de moldar o imaginário social estadunidense nas décadas de 60 e 70, construindo o espírito nacionalista, na vida real, ou melhor, na sociedade civil e no universo cinematográfico, houve um marco histórico que criticou o preconceito em relação aos povos originários. Em 27 de março de 1973, o ator Marlon Brando se recusa a receber pessoalmente o Oscar por seu papel no filme Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola. Pela segunda vez em sua carreira, Marlon Brando recebeu o Oscar de melhor ator, mas ele se negou a aparecer na cerimônia de entrega da estatueta e enviou seu nome à jovem indígena etnia Apache Sachin Littlefeather, em língua Apache Pequena Pluma, que era presidente do Comitê de Imagem Afirmativa dos Indígenas Americanos. Ela anunciaria, diante de toda a plateia hollywoodiana, que Marlon Brando recusou tal honraria devido ao tratamento reservado aos indígenas dos filmes, desenhos e em todo o imaginário estadunidense. Desde o começo do mês, a cidade de Wounded Knee, Joelho Ferido, no estado da Dakota do Sul, estava ocupada pelos indígenas de etnia Sioux, que reclamavam melhoria nas condições de vida em suas reservas. Na cerimônia, assim que o nome de Marlon Brando foi anunciado como ganhador, o apresentador Roger Wu, astro das produções de James Bond, tentou entregar a estatueta Pequena Pluma, mas ela afastou com o braço, dizendo que não poderia aceitar tal premiação. Pequena Pluma, em seguida, leu o seguinte trecho de uma declaração escrita pelo ator: "A comunidade da indústria cinematográfica tem sido igualmente responsável por degradar o índio e ridicularizar seu caráter, descrevendo-o como selvagem, hostil e malvado." O que as produções de animações e as produções cinematográficas, entre as décadas de 60 e 70, poderiam ter em comum? Ambas nos permitem compreender a ideia de uma história única e ocidental, que predominava na mentalidade da época. As grandes potências pautavam a produção do conhecimento e a produção da história unicamente em documentos oficiais, com viés nacionalista. A Europa, em seu desejo universalista de levar os ideais da modernidade, da democracia, do avanço e da civilização aos lugares do mundo considerados inóspitos, tornou-se um referencial o centro, daí o eurocentrismo. Essa postura legitima ações violentas e o desejo de subordinação dos outros, extinguindo pluralidades e buscando a homogeneização. Nesse sentido, o eurocentrismo significa afirmar que todas as produções intelectuais, a ética, a estética, a política e a evolução humana são inerentes e provenientes da matriz europeia, e que, para além da Europa, só há o estranho, o selvagem, o irracional, o imaturo que precisa ser domado e civilizado. Mas você pode estar se perguntando onde Pica-Pau entra nessa história. Por que falamos da Europa usando o exemplo de um pássaro azul e vermelho, tipicamente estadunidense? O que ocorre é que essa noção de centralidade europeia não se limita a questões meramente geográficas, mas se estende a tudo aquilo que a mentalidade europeia apresenta como modelo, como padrão. Ou seja, o padrão de beleza e de comportamento, assim como estruturas políticas, econômicas e sociais. Segue os modelos estruturados na Europa há séculos atrás. Esses modelos foram sendo estendidos para os países imperialistas e impostos ao mundo colonial. Por isso, estão presentes na nossa vida e nas nossas primeiras lembranças, como é o caso do Pica-Pau, criado há 80 anos e presente na infância de muitos de nós. Os nativos estão inquietos hoje! Refletindo sobre esses modelos na nossa realidade e sobre como eles se difundiram, numa época onde não havia mídia para veicular essas informações tão rápido, ou a internet e seus influencers para ditar o comportamento ideal, podemos recuperar o verso que ficou conhecido graças ao samba enredo da Mangueira em 2019. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. O processo de conquista desse território, que hoje chamamos de Brasil, foi violento, tortuoso e impositivo. Foi uma invasão. Não foi tranquilo e linear, como um descobrimento, e contou com inúmeras ferramentas de controle e de extermínio, não só dos corpos, mas também dos saberes. Uma vez que há a estruturação de um sistema que busca impor seus costumes e sua forma de pensar, com o intuito de torná-los universais, a forma mais efetiva de imposição e dominação dos outros em um universo marcado pela diversidade étnica e cultural se dá pela via da colonização. Ser colonizado faz parte de um sistema complexo de dominação imposto aos povos localizados
fora da cosmovisão eurocêntrica. Essa situação acaba por gerar um mundo excludente, marcado por guerras e desigualdades, que subjuga todo e qualquer modo de ser e existir que fuja dos padrões europeus. Primeiramente, essa dominação se dá sob a forma política e econômica, sendo o principal objetivo a obtenção de poder e influência dentro do sistema capitalista. Esse foi o caso da colonização da América pelos europeus, onde há a desestruturação dos sistemas políticos nativos e a imposição de novas formas administrativas que visam aos interesses do colonizador. Já estabelecidas as bases do domínio, a colonização passa a atuar na esfera simbólica, com a imposição de elementos culturais do colonizador, o que silencia determinados aspectos culturais e mentais daqueles que são colonizados. Quando paramos para analisar a cultura folclórica no Brasil, podemos identificar algumas dessas características que compõem o nosso imaginário. Durante os últimos anos, é notória uma crescente popularização da comemoração do Halloween no Brasil, exportada pelos Estados Unidos e aqui introduzida em meados do século XX. Isso comprova a grande influência da cultura estadunidense no nosso país. Porém, tal popularização acabou gerando debates sobre a valorização de uma cultura estrangeira em detrimento das culturas brasileiras, representadas em parte pelo nosso folclore. Houve até mesmo movimentações políticas para transformar o dia 31 de outubro em dia do Saci, o que é uma clara tentativa de promover a valorização das culturas nacionais. Também vale ressaltar que originalmente o Halloween é uma comemoração criada pelos celtas, povo que habitava as ilhas britânicas. Devido ao processo de colonização e cristianização dos celtas, houve a apropriação da festividade pelos colonizadores e a interpenetração das duas tradições, originando o Halloween que conhecemos hoje. O processo de colonização e a imposição do eurocentrismo não se resume apenas à violência física. Os impactos da colonização também resultam no apagamento dos saberes dos grupos considerados fora do padrão ideal, ao mesmo tempo em que esses grupos são acusados de não produzirem conhecimento algum. Descolonizar nossos corpos e saberes e desvelar os males do colonialismo são movimentos muito mais que necessários na contemporaneidade.